Maternidade no Ar chegando para mais um episódio e eu quero saber como é que você está. Eu tô tão feliz por ter você aí do outro lado, nos acompanhando. Se você ainda não é inscrito no canal, faz isso agora, por favor, vai me ajudar muito a crescer esse trabalho. Eu tenho certeza que hoje você também vai gostar do que a gente vai conversar aqui, vai compartilhar bastante esse conteúdo. Ele foi especialmente preparado para as gestantes, para as mulheres que estão pensando em engravidar ou já estão gestando aí no seu início, mas em qualquer etapa da gestação é válida ainda tudo que a gente vai falar por aqui. Mas para todas as mulheres que estão tentando, todas as mulheres que sonham em ser mãe, é importante a gente conhecer o trabalho de uma doula. Isso mesmo, eu vou falar por mim. Eu tive uma experiência muito desconectada com a realidade durante a maternidade, durante a minha gestação. Eu não tinha muitas informações, mas eu digo com toda certeza, se eu tivesse tido uma doula na minha vida, tudo teria sido diferente. E é sabendo da importância dessa profissional para as gestantes, para as mulheres. Tantas intercorrências podem acontecer numa gestação, num parto, e é tão importante a gente estar acompanhada, assistida por alguém que sabe o que está falando, que conhece os processos. A gente fica tão envolvida, tão mergulhada nas emoções desse momento que a gente não se liga em muita coisa. Então eu convidei a Maria Salles. Ela é doula, é especialista nessa área, já tem um bom trajeto aí nesse ramo, e eu tô convidando essa moça muito bonita, né, Maria, para nos presentear aí com informações importantes sobre o seu trabalho, para mostrar para as mulheres o quanto é importante elas estarem acompanhadas e assistidas por uma doula. Seja bem-vinda ao Maternidade no Ar. É uma honra para a gente, né? É uma honra para a minha categoria de doula, né? Para mim em especial, sou Maria Salles, doula, educadora perinatal e consultora de amamentação. Ainda tem essa bagagem aí da amamentação que é fundamental para as mamães de primeira viagem que estão ali, né? Para início, antes, pós, a gente tá sempre junto. Mas hoje aqui como doula, né? Eu vou falar de todo o assunto, abranger o assunto. Mas ser doula, gente, é amar o ser humano. É dar para a mãe ser protagonista do seu gestar, do seu parir, né? Como a gente fala, parir mesmo. Quantas mulheres aí não carregam uma ferida, né? Uma dor emocional por não terem sido respeitadas nesse momento, por não terem sido protagonistas, né, Maria? Isso. A nossa intenção é munir a gestante, a doulanda, de informação, né? Para que ela venha ter um plano de parto, para que ela tenha um parto humanizado, que ela seja protagonista do seu parto. Ela é a protagonista de tudo, de todo o evento, de todos os 9 meses que ela vai passar, e depois com seu filho, ela continua sendo protagonista, agora com o bebê ao lado. Quando você chega para conversar com uma gestante, qual que é o tempo ideal? Tem um tempo ideal? Eu acabei falando que não teria um prazo, né, de número de gestação de meses, digamos assim. É bom que você chegue no início, mas para quem já está no meio, para o final, ainda é válido procurar uma doula? Sim. Ou tem um tempo assim que você diria assim que é o ideal? O ideal seria no primeiro trimestre. O primeiro trimestre a gente vai ter 6 meses aí para acompanhar, porque existe um passo a passo para a gente chegar até o fim, né, da gestação. Sim. Então a gente faz 6 encontros, sendo um virtual, 4 antes da gestação e o pós-parto. Entendeu? Você acompanha também o parto? Acompanhamos o parto. Então, o primeiro a gente se apresenta, diz o que é a doula, qual o papel da doula. No segundo... Cria confiança, né? Cria confiança, a intimidade com a doulanda. No segundo, a gente já pede que ela vá com a rede de apoio, seja o esposo, seja a mãe, seja a sogra, quem for, né? Mas é necessário a rede de apoio. A rede de apoio é necessária para uma doula, para doulanda, né? Para uma gestante. E aí o terceiro, a gente já vai falar sobre a amamentação, como é que ela vai fazer. No quarto encontro, a gente já fala
como a gente já faz como mais ou menos vai ser o parto dela e fazemos o plano de parto. Algumas, né? Porque assim, existe doulas que fazem, esse é o normal, né? No meu caso, eu ainda faço o absorvente gestacional, que é o pós. A gente faz os absorventes que você vai usar no pós-parto. Ah, sim. Então a gente faz a confecção dos absorventes com chás que vão acalmar. Entendeu? Então a gente faz a confecção junto com a doulanda, então ela faz parte do processo para construir o absorvente dela. Olha só, não sabia disso. Então, além do absorvente que a gente usa, né? A mulher, depois que gestaciona, ela vai menstruar. E aí ela tem que usar o absorvente. E ela já usa, ela já faz, já confeccionamos juntas. E ainda tem um chá de bênção, que é a despedida da barriga, que é a pintura gestacional. No parto, além da gente acompanhar todo o parto, fazer todo o trabalho para que ela venha ter um parto mais humanizado, né? Muitas pedem música, querem ter na banheira, querem ter na bola, querem ter de joelhos. Então é de acordo com o que a protagonista quer, a gestante quer, né? E o nosso plano de parto é sempre em cima do que ela permite. Então, nosso plano de parto vai ser sempre para o que ela quer e não para o que o médico quer, não para o que o esposo quer, o que a mãe quer. Não, gente. A protagonista tem que ser sempre a gestante. Então, a doula nada mais é do que uma educadora perinatal mesmo. A gente mune a doulanda de informação para que ela não venha a ter uma violência obstétrica, por exemplo. Ela não venha ter uma cesárea sem necessidade de cesárea. E é isso que a doula faz. E no pós-parto, a gente faz a amamentação. Maria, eu não sei se confere com a sua experiência, né? Mas com a minha, a gente faz um trabalho enquanto profissional da parentalidade, um trabalho chamado pré-natal psicológico. E a gente verifica que as gestantes, na maioria das vezes, elas ainda chegam pra gente, assim, num mundo muito encantado, né? Muito particular, elas não estão muito ligadas nos perrengues que vão passar, em todas as demandas, né? Elas estão ali ligadas no enxoval, no quartinho, mas elas não pensam em quem vai fazer a comida no pós-parto, em quem é que vai fazer as coisas práticas do dia a dia, né? Então, assim, é muito um mundo muito encantado ainda, né? De sonho, de idealização. Esse é o papel também, assim, conversar com ela sobre o possível, né? Porque a gente sabe que parto e gestação é uma caixinha de surpresa, né? Então, assim, às vezes a gente planeja, né, todos os detalhes, o cheiro, a luz, a banheira, né? Todas as posições, mas chega no momento que não é possível acontecer. Né? E aí algumas ficam com até com a ferida narcísica, né? Porque não conseguiu parir naturalmente, porque precisou evoluir para uma cesárea. Então a gente gosta muito de trabalhar com o possível, né? A gente faz o sonho, idealiza o sonho, mas a gente fala sempre do que pode acontecer e que aquilo possa ser que não aconteça e que tudo bem se não acontecer, né? Porque a vida dela é mais importante, a vida da criança é mais importante, né? A gente evoluir para uma cesárea não significa que você é menos mãe porque você não deu à luz, né, de forma natural, né? Porque foi o necessário. Então a gente gosta de trabalhar com as realidades, né? Porque é muito bonito a gente planejar, a gente idealizar, mas nem sempre isso consegue na prática ser feito, não é isso? É possível, Então, a doula tem esse papel, né? A gente vai munir ela de informação, a gente vai direcionar ela para que ela tente, né? Ela tente ter o parto normal, né? Porque é a vontade da gestante, né? É o mais seguro na realidade, né? É você ter um parto normal, até porque o seu corpo precisa entrar em trabalho de parto. A sua consciência precisa emanar para você que você está entrando em trabalho de parto, né? E às vezes você, por ter médicos cesaristas, que a gente já chama de violência obstétrica, ele já induz você no primeiro dia a ter um parto cesáreo, se você tem indicação de parto cesáreo, né? Então, se uma coisa evolui para um parto cesáreo, por exemplo, a gente tem um plano de parto,
Eu tive uma gestante, dia 3 de maio, que ela passou 23 horas tentando um parto normal. Até o momento que, com ambas as informações, entre médicos, doulas, fisioterapeuta e a gestante, então a gente chegou em comum acordo que não dava mais para esperar, por segurança da criança e por segurança da mãe. E aí evoluiu para um parto cesariano. E tá tudo certo. Com o consentimento dela, com o entendimento. Sempre, né? A gente conversou com ela, informou o risco que a gente teria a partir daquele momento para frente, se ela não fosse para um trabalho cesariano. Sim. Então aí ela decidiu, não, eu realmente já estou sem força, já estou cansada, já são 23 horas, Nossa. então eu preciso realmente do cesáreo, e foi cesariana. E foi perfeito, foi lindo, foi um trabalho de parto lindo, gente. Dizer que humanizado é só o parto normal, não. Não é, né? A criança dela, cesárea, né? a criança dela nasceu em ritmo de samba, que foi o que ela pediu para que estivesse no parto. Então, colocamos o ritmo de samba e na hora que ela estava tendo o neném, ela ainda falou assim, gente, só falta cerveja e amendoim. Eu disse, a cerveja de amendoim não pode, mas o ritmo do samba ele vai nascer. E ele nasceu no ritmo do samba. Nossa, que gestante, né? Espirituosa. Muito. Geralmente, as pessoas que procuram a doula, elas realmente já estão cientes do que ela quer. A doula, eu acredito que é necessário para todas as mães. Tanto que a gente tem programa também para doulas voluntárias, né? No meu caso mesmo, a cada 5 doulas pagantes, eu proporciono uma doula que não vá pagar, que não tenha condições. Que vá parir também pelo SUS, né? Porque também não é justo eu dar o meu trabalho para uma pessoa que vai ter no particular, porque aí ela poderia pagar uma doula. Sim, claro. Então, isso vai para uma pessoa que vai ter pelo SUS. Sim. Então, assim, a importância da doula nada mais é do que munir a mãe de informação. Ela vai estar informada, ela vai ter um plano de parto. A gente vai fazer de tudo para que também a rede de apoio esteja presente. Como você citou, saber quem que vai fazer a alimentação. Ela tem que ser alimentada, porque ela precisa amamentar. Amamentando, ela vai precisar de uma energia maior. Sim. Então, aquele sonho de mãe é muito bom. Romantizar o sonho de ser mãe é bom demais. Mas você precisa saber que vão ser poucas horas de sono, que amamentou a criança, daqui a pouco vai querer de novo. A mama tem que ser demanda livre, não pode ser demanda de horário, isso não existe. A demanda da mama é livre. A criança teve necessidade, a mãe tem que dar a mama. Não existe leite fraco. É universal, gente, isso já é comprovado. O melhor alimento do mundo é a mama. Isso, agora comprovadamente, quem faz o aleitamento materno tem várias probabilidades de não ter câncer de mama. Isso dito por mastologistas, né, que estão trabalhando em cima dessa informação. Quem amamenta já corre menos risco de ter um câncer de mama. Então veja aí o trabalho da doula sendo mais uma vez necessária, né? E hoje os médicos humanizados, eles já indicam as doulas. Sim. Eles indicam, né? Os médicos cesaristas nunca vão indicar uma doula, mas os médicos humanizados, eles já indicam, olha gente, é uma profissional que vocês precisam ter. Maria, você estava falando aí da amamentação e uma coisa assim também que me toca, porque eu sou super a favor da amamentação ao seio, livre demanda, sou a favor, mas eu também entendo que, assim como eu, algumas mulheres não conseguem. Por falta, algumas vezes, de orientação, né? Porque não conseguem esperar, não tem aquela firmeza, porque as outras pessoas estão do lado dizendo para dar uma mamadeira, né? Então, assim, é um contexto que a mulher precisa estar muito bem assistida para ela manter a sua decisão. E eu, no meu momento, eu estava tão emocionalmente abalada, né, com tudo que eu tinha vivido, que eu não tinha mais força para bancar a
espera da chegada do leite, porque no meu caso foi o seguinte, como eu falei, eu não tive uma doula, eu não me preparei para esse momento da maternidade, eu fui atropelada por ela e depois é que eu fui entender no caminho, né? Então, assim, eu tive a falta de sorte de encontrar um cesarista logo de cara, né? E como eu não tinha nenhuma informação, eu já fui conduzida para cesárea. Então, assim, desde a primeira consulta eu já fui conduzida para cesárea sem saber se eu tinha algum problema que justificasse, né, a cesárea. Então, assim, eu nem tentei, eu não entrei em trabalho de parto, o meu corpo não entendeu que eu estava parindo. Então, assim, a vinda do leite foi demorada e a criança chorando por comida, então foi um momento muito tenso. Aí eu digo, hoje eu valorizo demais o trabalho de vocês por isso, porque essa informação, essa força que a mulher ganha quando ela tem a informação correta, quando ela tem alguém do lado dela brigando pelo que é certo e mostrando para ela que as pessoas que estão ao redor precisam entender aquele processo também, porque senão elas vão mais atrapalhar do que ajudar. Né? Porque as opiniões, né? Porque quando você vê a criança chorando, aí uma avó, uma sogra, né? A mãe vai chegar e dizer: dá mamadeira, esse menino não tem leite, esse leite tá fraco, né? E aí você, naquele desespero, você acaba cedendo. Sim. Você tem que ter muita convicção do que você está fazendo. Né? Ter alguém do seu lado ali, lhe apoiando. Né? Para que você banque aquele momento. Então, assim, eu valorizo demais o trabalho de vocês. Gratidão, honrada. Que bom que as doulas existem no mundo para ajudar as mulheres a entender que elas não precisam passar por coisas que elas passam, né? Que já passaram. Às vezes, assim, uma mãe que sofreu uma violência obstétrica com o primeiro filho não precisa passar por isso no segundo, se ela tiver toda a informação, né? Então, olha só, você falou sobre a mama, né? Então, assim, como eu falei pra você, primeiro seu organismo, seu corpo, ele não teve a honra de te informar que você estava em trabalho de parto. Você teve um parto interrompido, né? Isso. Então, assim, sem uma necessidade física, né? Sem uma, como é que a gente pode explicar? Sem uma necessidade fisiológica que te levasse realmente a ter um parto cesariano. Sim. Então, seu corpo não entrou. Mas tudo bem. Tivemos o parto cesáreo antecipado, com data e hora marcada, porque o médico pediu. Ok. Tudo bem. O que a gente pode fazer nessa hora? Gente, como é que a mama chega? Sucção. O que é que a gente vai fazer? A gente vai ordenhar. A gente vai fazer com que a criança pegue a prega do peito, a gente ensina, né? No caso aí seria a consultora de amamentação que entra. Claro que a doula orienta, mas quando vem esse caso tem que ter uma educadora de amamentação, né? Que no caso eu tenho essa especialização. Você foi para os dois, né? Porque eu acho que um complementa o outro, claro. Então, eu sou educadora perinatal, doula e sou educadora de amamentação. Então, o que a gente faz? A gente faz com que a criança vá um pouco mais para o seu peito. E aí ele vai tentar sugar, aí a gente vai dizer qual a posição melhor para você, qual a posição melhor para a criança. E aí essa criança não vai ficar. E caso não venha, a gente vai tentar extrair. Existe uma medicação que muitos médicos passam para que a mama chegue, para que o leite chegue na realidade na mama. E aí a gente vai extrair, ele vai tomar um copinho. Existe, dentro da maternidade, existe leite materno para ser oferecido no copinho, para não ir para uma mamadeira, né? Mas infelizmente hoje já tem gente saindo da maternidade com a fórmula prescrita. Sim, foi o meu caso. Isso não existe, gente. Olha, todo mundo vai ter leite, não existe mãe sem leite. O leite vai chegar. Vai ter um pouquinho de paciência, mas vai chegar. E a criança não vai ficar com fome. Porque existe o leite materno que você pode oferecer. Que pode você ir num banco de leite, que a maternidade tem que ter, né, para oferecer à criança, né? Tivemos agora uma criança que estava tudo normal. Nasceu agora dia 29 de julho. E ela foi entubada, né? Ela nasceu com um problema e foi entubada. Sim. Foi antecipada também
a cesárea dela, e a criança nasceu, foi entubada e está inclusive ainda na maternidade. Sim. Mas sabe o que é que ela está tomando? Quando tirou o tubo, ela foi para o leite materno, no copo. Hoje a mãe está amamentando, vai lá 3 vezes por dia para amamentar fisicamente, para ele ter o contato com a mãe, né? Até porque ela também foi orientada, e a gente, de acordo com o hospital, também orientamos que tivesse essa parceria entre a mãe e a criança, porque precisa. Gente, o leite materno não é só amamentar o físico, não. É amamentar o psicológico da criança, porque ele veio de um útero, da casinha, da sua casinha. Olha só, mães, por favor, lembrem, nós, vou me impor também aqui, porque eu sou mulher, sou mãe. É mãe também, né? Sou de mãe, dois, mãe né? de 2, uma de 24 e uma de 17. Olha só, gente, os meus já mamaram bastante, viu? Então, assim, lembrem-se que vocês são as únicas pessoas que podem carregar 2 corações, 4 pulmões, 4 rins, 2 fígados, 4 pernas, 4 braços. Então, aonde uma mulher pode dizer que uma mulher não pode fazer qualquer coisa? Gente, a gente pode fazer tudo. Somos os únicos seres humanos que podemos conviver com 2 corações. Que sangramos todo mês. E tem aquelas também que não sangram, gente. Vocês podem tudo. Quem gestaciona vive um momento, eu não vou dizer nem mágico, nem um momento de, como você falou, né, de algum romantismo. Existe também, mas eu vou te dizer, o pai tem que estar munido de informação, a rede de apoio tem que estar munida de informação, as avós têm que estar munidas de informação, porque as avós são as primeiras a dizerem assim, eu já ouvi dizer assim, tem que tomar cerveja preta e tem que comer não sei o que para dar o leite. Gente, não precisa disso. É totalmente contrário. Você só tem que comer comida honesta. Nada embalado, nada ensacado, nada enlatado. Você fala comida de verdade, né? Comida de verdade, a gente chama de comida honesta. A comida da vovó, sem temperos normais. Exóticos. Temperos novos. Nada. Eu não vou falar nomes aqui, mas abrir o saquinho não vale a pena. Sim. Então é aquele tempero de feira, o feijão com alho, com legumes, com salada, e aí você vai ter o leite, o leitinho vai chegar e você vai poder amamentar. Então essas orientações não só da amamentação, mas todo o plano de parto a gente define antes de chegar na maternidade. Sim. O plano de parto, no meu caso, eu ainda vou em cartório. Eu autentico em cartório meu plano de parto, para que meu plano de parto seja realmente aceito pelo médico que vai atender a minha dolanda. Sim. E tem jurisprudência. Maria, você falou um detalhe aí que, né, acho que muda tudo. Eu ia te perguntar, as maternidades, elas estão respeitando esse plano de parto que a gestante leva, ou só nesses casos já documentados aqui? Não. O plano de parto dele não precisa, não é necessário passar por um cartório, não é necessário. Sério, mas você faz para ter um documento. Para eu ter um documento, né? Mesmo que eu necessito que aquilo seja realmente reconhecido pelo médico, né? Sim. E seja realmente feito de acordo com o plano de parto. E eu sou sincera, todos os médicos que eu acompanhei, todas as minhas dolandas foram aceitas. Foram. Eu ainda não recebi nenhum relato, no meu caso, de médico que não tenha acompanhado o plano de parto. O plano de parto é muito aceito. Mas você conhece casos em que Conheço casos que são ignorados. Na atualidade? Na atualidade. Geralmente, médicos que querem levar para cesarista, né? São médicos cesaristas. Né? O médico... Porque, assim, médico humanizado, ele vai atender o plano de parto. Ele sabe que a protagonista é a mãe. Uhum. Então, o plano de parto nada mais é você antecipar o que você quer. Olha, ocitocina eu só vou tomar se for necessário. Eu não quero ocitocina no normal. Certo, isso é para induzir, né? Para indução da criança, né? Para parir. Então, a ocitocina nada mais é do que o hormônio do amor. O hormônio do amor, seu corpo, quando você entrou em trabalho de parto, já está produzindo ocitocina. Então, você não precisa tomar ocitocina. A ocitocina ela já está sendo produzida pelo seu corpo. Sim. Então, que é o seu trabalho de parto. Você já está
induzindo o seu filho a nascer. Então, é necessário às vezes vir a ocitocina? Sim. No caso da gestante que eu acabei de falar, que passou 23 horas, ela precisou tomar ocitocina, porque a ocitocina que o corpo dela estava formando não estava fazendo. Mas o que descobrimos depois era que o canal dela era tão fechado que ele já estava no canal, ele estava pronto para nascer, mas o canal dela era fechado demais. Entendi. Entendeu? E aí ele realmente não tinha passagem. Entendi. Mas ela teve todo o trabalho. E a ocitocina, como é o hormônio do amor você produz. Bom, eu vou pedir licença agora, fazer uma pausa aqui nessa conversa para falar dos nossos queridos apoiadores, os que tornam possível Maternidade no Ar acontecer. O primeiro deles é a MA Engenharia, que oferece serviços de instalação elétrica, construção civil em geral, projeto e instalação de SPDA, mais conhecido como para-raios, metal mecânica, com corte, solda e montagem de elementos metálicos, entre vários outros. Para orçamentos, você fala diretamente com o dono e já pode negociar um preço que caiba no seu orçamento. Ligue 79 é o DDD 999558954 e converse com Murilo Andrade. MA Engenharia, atendimento em todo o estado de Sergipe e em outras regiões. Agora você que está pensando em empreender ou se reposicionar no mercado e não sabe por onde começar, a minha dica é Empreendex Estúdio Criativo. Nele você encontra uma equipe pronta para abraçar a sua ideia e avançar junto com você. Conte com a Empreendex para a produção da sua marca, criação da identidade visual, site, gestão de redes sociais e diagramação para impressos ou digitais. Anota aí, Empreendex Estúdio Criativo. Para saber mais, acesse o empreendex.com. As peças usadas nesse episódio são todas da Pra Você Acessórios. Todas elas estão disponíveis para venda, é só você entrar em contato com Bianca no @pra.você_acessórios. Você garante as suas peças com qualidade, preço justo e totalmente antenadas com as tendências de moda. Pra Você Acessórios, todos os estilos com preço justo e qualidade. São muitos detalhes, né, Maria? Eu tava aqui, você falando e fica passando um filme na minha cabeça. Gente, como eu queria dar voltar aí um pouquinho para fazer as coisas diferentes. Porque você veja o quanto de violência que a gente está vulnerável se a gente não entende. Você citou um item bem interessante quando a gente estava... Antes da gente começar a gravar, essa questão de induzir diretamente para a cesárea é uma violência, né? Pode ser considerada uma violência obstétrica. É considerada uma violência obstétrica. Né? E a gente não se dá conta disso muitas vezes, né? E a gente sabe, assim, no caso, assim, né? No estado que você atua, você já sabe mais ou menos, até porque você pode pedir no seu plano de saúde o índice de parto normal do seu médico. Eles são obrigados. Noção, né? E aí você vai receber uma lista de médicos que tem 99% de parto normal, 99% de parto cesariano. E aí você já tem a lógica, né? Sim. Né? Não que isso seja muito perfeito, porque às vezes não sai um relatório muito bem feito, mas nós como doulas... norte, né? Mas nós como doulas também já conhecemos, cada um no seu estado, né? Sim. No meu caso, eu atuo em Recife, então eu sei alguns médicos que eu já indico, que eu não indico, entendeu? Porque já tive e sei qual a relação dele como parto cesarista e como parto humanizado. Sim. Então, isso é mais uma, né, informação que a gente dá. Gente, a gente não escolhe nada. Quem escolhe tudo é a Doulanda, gestante. Ela é a protagonista. Agora, nossa intenção e nosso trabalho é dizer tudo o que pode acontecer, como pode acontecer e a consequência se aquilo acontecer. A decisão é dela. Sim. Mas toda decisão tem uma consequência. Então a gente já vai... Nosso trabalho é só informar.
É dizer como vai acontecer. É dizer a ela o que pode acontecer. A violência obstétrica, ela nem sempre, como você acabou de citar aí, né? Você foi induzida, né? Então, a violência obstétrica nem sempre é percebida. Não é topável. Sim. Não é palpável, não é topável. Às vezes é uma fala. É verdade. Às vezes é uma fala, uma simples fala dentro da maternidade, Sim. né? Como antigamente você já... Eu, no meu parto mesmo, vi assim... na hora de fazer foi fácil. Foi gostoso, agora, né? agora tá reclamando, agora tá gritando. E a gente... Gente, olha só. Eu peço pra minha Dolanda gritar. E agora? Porque ela tá com dor. Grita. Agora grita assim. Não grita assim, não. Não. Grita assim. Porque aí você já tá colocando seu útero lá pra baixo. Você já tá emanando a energia. E quando você grita, quando você fala o com a boca aberta, isso também vai pra sua pelve. Olha só que informação. Vai pra sua pelve e a sua pelve vai abrir. E aí a criança vai sair um pouco mais facilitada, gente. Então a gente diz para gritar. E antigamente a gente era informado a não gritar, porque ia incomodar o médico, ia incomodar a enfermeira. Gente. E hoje não, gente. Hoje tem enfermeira obstétrica, tem enfermeiras humanizadas, médicos humanizados. E temos maternidades aqui muito bem preparadas e humanizadas, né? Eu cito todas, né? Até a de grande risco, como eu te falei. Eu tive um parto, eu participei de um parto. Sim. Em que ela chegou com 15/8, entrou de pressão, né? Ela era uma paciente indicada para um parto cesáreo, porque ela teve, em todo o processo, ela teve a pressão muito alta, elevada. Então ela era uma pessoa hipertensa. Então ela foi para a maternidade, né? Já para a maternidade de alto risco, porque ela era uma gestante de alto risco. Mas olha só, o trabalho da doula fez com que ela fosse para a pressão dela, fosse para 12/8. Ela teve a filha dela normal. Acalmou. Gente, ela não fez. Ela tinha tudo. Ela foi até a sala do pré-parto para ter parto cesáreo. E lá, em 3 forças, ela fez a primeira. Eu entreguei o lençolzinho, porque a gente não estava com reembolso. Então eu entreguei o lençol para ela segurar na mão e eu segurar do outro lado. Sentei na maca. Ela veio, fez a primeira forcinha. Ela disse, se vier a segunda, eu digo, você puxa, eu puxo. Ela fez a segunda. Aí eu já vi cabelinho já do lado de fora, já, gente. E aí veio a melhor emoção. Na terceira força, a neném veio. Eu peguei, coloquei no peito. E aí já gritei. Doutores, por favor, compareçam aqui à sala de pós-parto, que a neném já nasceu. E aí a neném nasceu. E era de alto risco. Mas as manobras que a gente faz, né? Eu fiz ela andar, ela passou a noite, andou. Ela dormiu. Ela fez trabalho na bola. Ela fez trabalho de... A gente fez toda a manobra que a gente faz antes. Isso a gente faz antes. Todo o trabalho de parto, a gente faz antes. Uma simulação. Gente, a gente faz uma simulação de parto. Isso com o pai e com a rede de apoio junto, certo? Porque ele vai acompanhar. Sim. Então é necessário essa força também. Claro. Seja do pai, seja da mãe, seja de quem for. A rede de apoio tem que estar junto com a doulanda e com a gestante. Porque é a pessoa que vai estar próximo dela, né? E quando a gente faz o chá de bênção, a gente faz geralmente com mulheres. Geralmente não, só com mulheres. São no máximo 15 mulheres. Porque você não tem tanta rede de apoio assim, né? Não vamos dizer que todas as suas amigas vão estar lá. Sim. Mas de repente uma está lá. Gente, vamos fazer aqui uma escala. Cada dia uma vem fazer o almoço. Porque às vezes você não tem família aqui. Sim. Por exemplo, eu não tenho família aqui. Então, são minhas amigas que são meus apoios. Minha rede de apoio. Então, o marido, a rede de apoio e as amigas. Aí você às vezes não tem sogra aqui. Eu não tenho pai e mãe. E agora quem vai me ajudar? Então são as amigas. E esse chá de bênção faz exatamente isso. Faz com que as amigas também cheguem junto. Ô Maria, eu acho interessante a gente sempre falar, quando a gente fala de rede de apoio, a gente falar, pra gente ampliar um pouquinho o olhar também, né, para o que possa vir a ser rede de apoio, né. Hoje eu considero um delivery rede de apoio, sabe? Porque se eu não posso ir, né, tem a tecnologia que me permite fazer minhas comprinhas de casa e alguém levar na minha porta.
Para mim isso é um apoio, porque eu não precisei dispensar tempo, né, energia para ir até lá. Então, assim, eu gosto sempre de falar que muitas coisas podem ser rede de apoio, né? Se você não tem quem cozinhe, quem faz isso, né, quem fornece marmita quentinha, tá te apoiando de alguma forma, né? Então a gente tem que sempre estar ampliando esse olhar para perceber as ajudas que a gente pode ter, né? Então, assim, eu sou muito... como eu trabalho com muitas meninas que fazem parto no SUS, né? Então eu costumo... Por isso que eu falei das amigas mais próximas, porque às vezes você não tem condições, né? Do delivery. Sim. E tal. Realmente, às vezes você não tem condições. Se você tiver, ótimo, já é uma grande ajuda, já é uma grande demanda, né? Ou às vezes até mesmo uma amiga sua faz, que vai lá, fornece marmita, congela, né? Fornece marmita, vai lá, faz a alimentação durante a semana, você esquenta, né? Porque Sim. você não tem tempo, gente, ó, é sono, você vai realmente às vezes ficar um pouquinho irritada, porque a criança toda hora quer estar na mama, porque a criança não vai só pra mama, só pra mamar. Sim. A criança vai pra mama pra estar junto da mãe. Olha só, porque é o único jeito que ele tem de lembrar que ele estava no útero. O retorno do consciente dele do útero. Sim. Então ele vai para próximo da mãe. Por isso que eu digo assim, a amamentação é tão importante, porque além de você estar dando a melhor nutrição, né? Você está fornecendo a melhor nutrição para ele, né? Criando uma conexão, né? Você cria uma conexão, mas a nutrição que eu falo, você está dando, que muita gente diz assim, as avós principalmente, tem que dar água, tem que dar chá. Gente, o chá e a água já tá na mama. Sim. Não precisa. O aleitamento materno, o leite materno, ele vem com água, com proteína, com gordura, com tudo que ele precisa. O leite é completo. Mas até pra mãe conseguir fazer esse movimento, né, de bancar, dizer que não vai dar, ela tem que ter esse apoio. Por isso que é importante, dentro do nosso penúltimo encontro, a gente leva os pais, os avós. Muito bom, muito importante isso. Porque os avós, às vezes, ele tem um comando muito grande. Mas os avós precisam respeitar a vontade da protagonista, que é a mãe. Isso. Porque os avós já viveram o momento delas, né? E aí a gente sempre fala, assim, para as avós, né? Cuide da sua filha, né? E deixe para que a sua filha possa cuidar do filho dela. Exatamente. Né? Cuide da sua filha, cuide da sua nora, cuide do seu filho, porque a sua nora no momento não pode ter aquele cuidado tão especial, né? Ela não pode ir para a cozinha fazer aquela comidinha gostosa que o marido gosta, mas a mãe conhece, então ela pode fazer isso por você naquele momento, ou a sua secretária, ou a sua rede de apoio. Dá um suporte para que a mãe esteja livre para viver aquele momento, conseguir ali se conectar, entender a criança, entender o choro, saber errar e aprender, né? E o pai também. O pai é importante que o pai esteja presente, Sim. né? E se faça presente. Verdade, importantíssimo. Né? Porque assim, ele também vai entender. Ele vai entender o choro, ele vai entender que a criança, aquele choro não é de mama, aquele choro é porque ele tá de xixi, ele tá de cocô. Vou falar bem tranquila aqui. Sim. Para todas as suas ouvintes, né? Para a sua rede aí de seu pessoal, né? A sua turma aí que acompanha, sim. né? A mama maternidade no ar. Então, eu quero que elas saibam que é muito importante que os pais estejam presentes, Sim. que se façam presentes, que os avós se façam presentes. Então, assim, as doulas, elas pedem para que a rede de apoio mais próxima, né, que seriam os pais, os avós e o pai, né, o esposo, ele esteja presente no quarto encontro, para que a gente possa exatamente abrir esse leque e tentar munir eles de informação, para que eles não venham o tempo todo, porque vocês sofrem uma pressão. Tá com fome, gente. Na minha época dava leite, faz o mingau, dá eu não vou falar nome de produto, mas dá uma coisa que possa sustentar, né? Essa criança não está sendo sustentada, não está alimentada. E ela está totalmente alimentada. A mãe só precisa ter o tempo saudável para estar com ele ou com ela. E é interessante, Maria, porque às vezes não existe esse pai ali, né? O pai da criança, muitas mães são solo, mas a gente sempre orientar
para que haja um apoio, né? Que simbolize aquela pessoa que vai dar uma segurança, né? Um apoio para tudo, porque emocionalmente faz toda a diferença. Seja quem for, seria ótimo se fosse o pai da criança que estivesse ali, independente de estarem juntos ou não. É um momento, né, importante para a criança e para a mãe. Mas se não houver essa figura, né, que haja ali alguém que faça esse papel desse suporte, né, para dar esse apoio emocional para a mulher, que é tão importante, que seja esse apoio que ela precisa, né? Por isso que a gente pede que ela leve o apoio. A gente não diz quem. Isso. A gente pede para que ela leve o apoio, o apoio dela. Isso. O apoio dela pode ser uma vizinha, pode ser uma amiga, pode ser uma mãe. Às vezes até sua mãe, você não quer que seja seu apoio. Você não tem uma boa relação. Uma boa relação, né? Ou com a sogra, ou com a ex-sogra, entendeu? Então eu peço que leve sua rede de apoio. Quem vai assistir o parto? Primeiro, quem vai estar no parto? Sim. Porque quem vai estar no parto, no caso da Holanda, né, da protagonista, não conseguir mais responder, né? Ela está emocionalmente muito abalada, então a gente já está no plano de parto, já tem tudo que ela quer. Mas às vezes vão ser perguntados pelos médicos: podemos colocar a ocitocina agora? E a mãe olha assim para a pessoa da rede de apoio, como que diz assim: me dá um suporte, coloca ou não? Então ele tem que estar preparado também para dizer assim: não, agora não. Sim. Ou agora sim, eu acredito que ela esteja precisando. Claro, ou chegar próximo, né, do ouvido dela e dizer assim: amor, filha, minha esposa ou minha amiga, você quer agora a ocitocina? Porque a doula vai perguntar. Eu não posso dizer sim ou não ao médico. Sim. Mas ela vai dizer sim ou não. Mas eu posso chegar para ela e dizer assim: olha, ela pode até me perguntar: Maria, o que você acha? Eu vou dizer eu vou dizer o que eu acredito, não o que eu acho. Sim. O que achar não é notório na hora do parto. Então tem que ser o que a gente acredita. Eu acredito, conforme o nosso plano de parto, que agora você precise. Que é o momento, né? É o momento. E aí ela vai dizer sim ou não, mas é ela que vai dizer, sempre ela vai ser a protagonista. Maria, adorei nosso papo, nosso tempo está esgotando, mas eu quero te convidar para voltar aqui, porque a gente precisa fazer um episódio só sobre violência obstétrica, sabe? Eu acho que é um tema que é muito amplo, que envolve direitos, né, da mulher, que envolve o que é uma violência, porque existem várias características de uma violência, né? Várias categorias de violência, né? Emocional, física, verbal, enfim. Tantas violências podem acontecer, né? Então eu quero falar desse assunto mais especificamente, você que está nos ouvindo, nos assistindo. Se você tem interesse nesse assunto, se você está gestando, se você pretende gestar, já fica aí ligado que vai ter um episódio aqui com a Maria. A gente vai continuar com a Maria, falando somente sobre violência obstétrica, né? Porque é importantíssimo você saber das informações necessárias para se prevenir, para não viver isso, para não carregar uma dor desnecessária na sua vida por conta de um episódio que tenha acontecido na sua gestação, no seu parto, enfim. Tá bom? Muito obrigada pela sua audiência, espero que você tenha curtido esse episódio. Deixa aqui seu comentário, sua informação, sua dica, sua questão, sua dúvida. Compartilha esse episódio com outras mulheres que possam se beneficiar do que foi dito aqui. E muito obrigada por sua audiência. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.